Oi, tudo bem? Eu não sei se você me conhece, meu nome é Ana Paula Nascimento, sou professora de História e esse é um conteúdo da aula 1, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns conceitos dentro da história. Esse conteúdo, ele é relativo à turma do 6º ano, tá? Da unidade 1 e é o primeiro tema da apostila de História, tá? A unidade 1, ela fala ali sobre conceitos da história, né? Ela fala de conceitos historiográficos, históricos, conceitos de fonte histórica, de tempo cronológico, tempo histórico, um montão de coisa. E ela também trata ali da origem da humanidade, né? Paleolítico, neolítico, idade dos metais. Mas a gente vai falar dentro da unidade 1, esse slide está bem simples, mas ele traz a informação mais importante, tá? O que nós vamos falar agora? Nosso objetivo, né? Então, qual é o nosso horizonte de expectativa? O que vocês têm que aprender? O que vocês vão aprender na aula de hoje, tá? Ou que vocês já aprenderam e vamos só consolidar. Nós vamos aprender ali, compreender, entender, né, o significado de fonte histórica. O que é uma fonte histórica? E definir o papel exercido pelo historiador, né? Quem produz o conhecimento histórico não é o tio da cantina, não é o biólogo, não é o filósofo, né? É um campo de conhecimento específico, no qual o conhecimento é produzido pelo historiador a partir da análise de fontes históricas, tá? Então, nós temos aqui, na abertura da unidade desse livro, nós temos essa imagem de abertura que é uma caverna, né, com pinturas rupestres localizada na França, essa fotografia é de 2015. E essa fotografia ela está na abertura do livro de vocês, porque ela justamente está falando sobre esse período histórico específico, né? E aí ela traz também algumas reflexões sobre o que é uma fonte histórica, né? De que essa fonte histórica é uma pintura rupestre, né? E aí, nesse livro de vocês, que é um material muito bacana, ele traz algumas perguntinhas, algumas indagações que eu gostaria de fazer em conjunto com vocês, né? Para pensar assim sobre história, sobre fontes históricas, a gente pode partir primeiro de algumas perguntas a nível individual, né? O que determina o início da nossa história pessoal? Deixa eu só beber um pouquinho de água. Ali, o que vai determinar o início da minha história individual? Será que foi quando eu nasci? Ou quando os meus pais decidiram ter um filho? Ou será que foi no momento que meus pais se conheceram, que a minha história começou? Ou será que a minha história se inicia só a partir do momento que eu tenho a primeira fonte histórica, o primeiro registro? Difícil, né? Bem complicado responder essas questões. Então, vamos pensar, né, transportar essa pergunta agora, não em nível individual, mas em nível coletivo. Ou melhor, vamos pensar sobre o campo de conhecimento historiográfico, sobre a história, né? Quando é que a história começou? Pergunta muito difícil, de toda a humanidade. Bem complicado, né, gente? Muito difícil responder essa pergunta, mas vamos propor outras perguntas, né? Primeiro, o que é história? Qual é a definição de história? Importante primeiro a gente partir desse pressuposto aqui. Vou até marcar para vocês. A história é uma ciência. De novo, vou falar mais uma vez. A história é uma ciência. O que isso significa? Dizer que a história é uma ciência, né? Pode trazer até um pouco de confusão. Ah, professora, ciências é ciências, né? Não? E depois tem história, tem matemática, geografia. A gente pode até confundir história com geografia, mas com ciências. Mas aqui, essa palavrinha aqui, ciência, ela está no sentido de campo do conhecimento, tá?
É um campo de conhecimento, é uma ciência, um campo científico, porque ela possui um conjunto de métodos. Então, quem vai produzir o conhecimento histórico é o historiador, tá? E para ele escrever história, ele tem que seguir um conjunto de métodos. Ele tem que selecionar as fontes históricas, ele tem que determinar ali um quadro teórico, né? Então, é uma tarefa bem complicadinha mesmo, né? Então, ele vai seguir todos esses passos, essas regras, para construir um campo de conhecimento que seja validado, né? Que siga o critério da razão, em certa medida. Só que aí a gente tem que levar em consideração que a história ela é diferente de outros campos de conhecimento, como, por exemplo, linguagem matemática, né? Que é um tipo de linguagem bastante diferente da história. Por quê? Porque no caso desse campo de conhecimento aqui que a gente está tratando agora, ele vai levar em consideração, ele vai analisar as fontes. E aí a gente sabe que texto, né, tem sempre a questão da interpretação. Vou tentar escrever aqui, ó. Interpretação. Não vai dar aqui, não vou apagar. Tem a questão da interpretação, né? Então, um camarada que lê um texto, ele pode entender de uma certa maneira e outra pessoa, em outro contexto, pode interpretar de outra forma, diferente. Então, esse campo de conhecimento aqui, ele é um pouquinho mais complicado, né? Mas ele segue um método, ele analisa as fontes, ele segue ali a razão, mas também tem um pouco de imaginação, porque a gente tem que lidar com as ausências, né? Com a questão da individualidade, quem é que está falando, quem que foi que escreveu aquilo, né? Então, tem todas essas especificidades do campo, tá? Então, mais uma vez, deixa eu apagar isso aqui. Mais uma vez, o que é importante para a gente? É saber que a história é um campo de conhecimento que estuda o passado, tá? Então, ele está analisando os processos que aconteceram no passado, no ontem, no anteontem, em outros séculos, em outros anos. Então, ele está sempre olhando para o passado. Mas ele só olha para o passado porque ele quer entender o presente, tá? Então, o historiador, ele está escrevendo, ele está interpretando, analisando determinado período histórico por meio de fontes históricas. O que é fonte histórica? Todo objeto produzido pelos seres humanos que auxilia o historiador a entender o passado. E esse passado é estudado com um objetivo, sempre entender o presente, tá? Então, ele tem uma certa funcionalidade, uma função, um objetivo, um sentido. Olhar para o passado para entender o presente, para atender às demandas, às necessidades do presente, tá? E aqui eu trouxe outra informação muito importante, tá? Sobre esse campo de conhecimento, que é a história. Ela é um campo de conhecimento que está em construção, tá? Que está sempre em transformação, porque ele vai levar em consideração o camarada, o contexto em que esse historiador está inscrito, onde ele está escrevendo, com qual objetivo ele está escrevendo. Vocês estão sacando? Então, a história ela está sempre se transformando, tá? Sem falar que a gente tem sempre outros processos acontecendo, se desenrolando, tá bom? Então, por exemplo, agora o contexto de pandemia, ela pode ser analisada pelo historiador, que aí daqui a alguns anos ele vai olhar para esse período e já vai ter um outro entendimento. Agora que a gente está no olho do furacão, a gente está sentindo de uma determinada forma, mas depois, quem sabe, com o tempo, a gente analise, né, com uma outra perspectiva, tá? Então, vamos lá. A história é uma ciência, é um campo de conhecimento
que está analisando as sociedades, os processos que aconteceram no passado, mas de olho agora no presente, e sempre com o objetivo de entender melhor esses processos, esses acontecimentos, e também no sentido de estabelecer, né, uma sociedade mais harmoniosa, mais justa. Então é essa necessidade de responder às suas perguntas, mas também com o objetivo, né, outros objetivos de melhorar a sociedade, de entender o que está acontecendo, né? Então a história é um campo de conhecimento fundamental. Ele é muito, mas é muito importante mesmo, tá? Guarda isso aí na sua cabeça, no seu coração, no seu bolso, de repente você pega e depois usa de novo, né? Resgata isso. Então, voltando para cá. A história, uma outra concepção, é que ela é o estudo que os pesquisadores fazem dos homens do passado, né? Então, ela é um campo de pesquisa e o objeto dela está lá no passado, tá? E é importante a gente destacar que a história, ela vai analisar a ação de múltiplos, de vários personagens históricos, de várias pessoas que estão atuando, que estão vivendo, que estão transformando ao longo de diferentes períodos históricos. Mas quem são esses personagens históricos? São só as pessoas ricas? Ah, professor, acho que sim, porque no meu livro de história só tem lá o imperador, o rei, a rainha, né? Depois do período republicano, o presidente, ou dependendo do lugar, o primeiro-ministro. Será que o cara ali bem simples, né? O trabalhador comum, ele também serve para a gente entender a história? Sim, né? Então a história, ela não está só tratando ali do 15 de novembro, da proclamação da República ou da declaração ali da independência. Ele não está só tratando disso. Ele está preocupado com os diferentes processos. E aí, para você analisar os processos, você tem que levar em consideração o rico, o pobre, o padre, o plebeu, o camponês, o rei, a rainha, mas também as pessoas comuns. Então, todos os seres humanos viventes num determinado período, eles são importantes, eles fazem história, eles têm história, tá? Então, isso é muito importante. A história, então, ela não está tratando apenas de fatos notáveis, de fatos que são considerados ali importantes, né? Que vira feriado nacional. Não, né? Coisas do dia a dia, o cotidiano, as coisas bobas ali também podem trazer informações sobre tradições, sobre transformações, sobre sociedades do passado. Beleza? Então vamos lá. História, um campo de conhecimento, né? Que estudo passado, é um estudo que os pesquisadores fazem. Então a gente tem ali um profissional que vai seguir ali um determinado caminho, um determinado método. O que é um método? É ali o caminho que o cara vai escolher para analisar esse processo. E aí ele tem que seguir algumas regras. Ele não pode inventar uma história da cabeça dele, né? Inventar personagens. Isso não é história, né? Campo científico. Isso aí é um romance, que é diferente, né? E aí eu trouxe essa imagem aqui que eu acho muito interessante, né? Pensando sobre fontes históricas, a gente pode definir ali como fonte histórica tudo que é produzido pelos seres humanos e que o historiador vai lançar mão para entender esse passado.
esses processos históricos. Então, uma coisa muito interessante é que a fonte histórica, ela não vai ser apenas aquele documento oficial que está lá no museu atrás de um vidro de não toque. Não. As fontes históricas, elas podem ser esses objetos do cotidiano, do uso cotidiano das sociedades do passado, né? E muitas vezes esses objetos usados pelas populações do passado, elas traziam ali, elas tinham um significado específico e integravam a construção da identidade. Que, professora? Sim, identidade. E aí, para a gente pensar isso, eu trouxe aqui essas duas imagens, né? Aqui são duas fotografias, né? Essa daqui inteira e essa aqui é dividido em quadrinhos. Por quê? Porque eu tenho aqui um objeto, né? Uma fonte que é material, que é a roupa. Roupa. Beleza. Show. Aqui nós temos essa roupa que é do século, típica, né? Do século 21. Pessoal ali no dia a dia, criança, chinelo, chinelão da massa, tênis, né? Uma bermuda aqui, roupa bem apropriada para o Rio de Janeiro, verão, Rio 40 graus, camiseta, né? As crianças felizes. Isso aqui a gente identifica como roupas, né? Do século XX, típicas do século XX das sociedades ocidentais, né? Então, Rio de Janeiro, essa roupa aí tá ótima, muito boa. E aí, uma coisa interessante é que a roupa, muitas vezes, ela traz informações sobre a identidade pessoal de uma pessoa, sobre a personalidade dela, né? Então, muitas vezes, a pessoa vai se vestir de acordo com a personalidade dela, né? Então, o camarada que é roqueiro, ele pode usar uma roupa preta, de couro, né? Ou, de repente, ele está naquela fase, ele quer se vestir daquela forma. Aquela pessoa mais delicada vai usar uns vestidos, né? Um arquinho, um negócio ali, que vai trazer algumas informações sobre a personalidade dela. E que, muitas vezes, essa roupa vai construir uma identidade, né? Então, pensem aqui, o que é a identidade? Eu vou falar um negócio aqui meio complicado, né? Mas que é importante de vocês saberem. A gente só constrói a nossa identidade. O que é identidade? Quem eu sou. O eu. Eu construo a minha identidade a partir da identificação do outro. Quando eu vejo que eu sou diferente do outro, eu começo a construir a minha identidade, o meu eu. Beleza? Show? Então eu tenho aqui o eu diferente do outro. Beleza? E aí, essa identidade, muitas vezes, ela vai ser construída não apenas na relação com o outro, mas também por meio desses registros materiais, desses suportes materiais. O que é suporte material? Desses objetos, tá? E aí aqui eu tenho a questão da roupa. A roupa, muitas vezes, ela vai trazer informações sobre o eu, sobre a minha identidade, mas ela vai trazer também informações sobre a identidade de um povo, de uma época. Olha que bacana, que interessante. Então, por exemplo, esses meninos aqui, se eu usar uma roupa maior, é claro, né? Dessa daqui, um chinelo, uma blusa, né? Uma bermuda, eu tô ali completamente contextualizada. Agora,
Imagina que eu estou indo ali no mercadinho, perto da escola, no Brilhante, e aí invento de usar essa roupa aqui. Eu acho que eu vou chamar muita atenção. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Porque essa indumentária, esta roupa, esta vestimenta, ela é típica de um determinado grupo social do passado, de uma sociedade no passado, tá? Então, essa sociedade, ela construiu a sua identidade também pela roupa que ela vestia, pelos objetos materiais que eles tinham, que a população tinha. Então, aqui eu tenho as roupas de diferentes períodos históricos, né? Tem aqui, acho que isso aqui é do século 18, 19, isso aqui do Egito Antigo, né? Isso aqui Roma Antiga, Bizâncio, né? Então, nós temos ali indumentários específicos. Então, o que eu estou falando aqui? Que os objetos do dia a dia fazem parte da identidade, né? Eles constroem a identidade. O que é a identidade? O que eu sou. E a gente constrói o eu a partir do momento que eu me diferencio do outro. Então, eu, brasileira, né? Estou construindo a identidade do eu a partir da diferença do outro. E todos esses objetos que fazem parte do meu dia a dia, muitas vezes contribuem para a construção dessa identidade. Isso é um conceito um pouquinho mais complicado, né? E aí nós temos outra coisa muito importante que a gente já conversou aqui sobre as fontes históricas, né? O que são as fontes? Fonte histórica são todos os registros, não necessariamente objeto, mas é todo registro, alguma coisa que me traga informação. E esse registro não necessariamente vai ser um objeto, não necessariamente vai ser material. Então, eu trabalho com essa palavra aqui, registro, né? Então, todo registro que pode fornecer informações sobre o passado. Então, fonte histórica, todo registro que pode fornecer informações sobre o passado. E eu trabalho com essa palavra registro porque tudo que traz alguma informação. Registro porque podem ser fontes escritas ou não escritas. Podem ser fontes materiais, fontes materiais ou imateriais, tá? Então vamos lá, fontes históricas, todos os registros, né, que podem fornecer informações sobre o passado. Então, prato, eu quero estudar determinada sociedade, eu vou lá e achei um prato, eu vou seguir o meu método histórico, né? Quero analisar essa sociedade do século X, né? Ou melhor, X é incógnito, né? Algum período histórico aí. Vou analisar esse grupo social específico. O meu objetivo é entender isso, isso e isso. Sempre com perguntas do meu presente, tá? Porque eu tô aqui no presente, eu não consigo me desvencilhar disso, não consigo sair, né, desse período que eu tô, não consigo fazer viagem no tempo. E aí eu vou analisar essa fonte histórica, esse registro do passado, e essas fontes podem ser fontes escritas, um livro, um diário, um documento, podem ser orais. Então ali minha avó contava, minha avó não, minha mãe, avó também,
minha mãe contava ali muitas histórias, né, que minha avó contou para ela, de cangaceiro, de um monte de história, né, de quando eu era pequena, da escola. Então, se eu quiser estudar ali a tradição nordestina no século XX, eu posso usar como fonte, né, histórica essas fontes orais da contação de história, né? Tem fontes sonoras, músicas, iconográficas, imagens, né? Que é o que a gente mais encontra, são fontes iconográficas. E aí essas fontes podem ser materiais ou podem ser imateriais, né? No caso das materiais, documentos, livros, revistas, jornais, né? Que podem ser impressos ou digitais, pinturas, construções, esculturas, monumentos, estátuas, né? Pode ser um filme, roupa que a gente viu, a gente sabe que é uma fonte histórica, utensílios domésticos, joias, moedas e uma infinidade de objetos palpáveis, materiais, né? E no caso dos imateriais, aqui são materiais, tá? Materiais. E no caso dos imateriais, podem ser ali alguém contando uma história, uma entrevista que não vai ser registrada. Nesse caso, se eu registrar a entrevista, vai se tornar uma fonte escrita, tá? Então, ali uma conversa, crenças, então o que as pessoas acreditam, né? Línguas, a forma como as pessoas estão ali se comunicando na oralidade, músicas, né? O pessoal começa a cantar, bater, né? Porque se eu colocar essa música no CD, aí vai virar uma fonte material, entre outras. Então aqui, ó, dos seguintes, né? Quais podem ser considerados documentos históricos? Tudo isso aqui, né? Todos esses aqui são registros que trazem informações do passado. Então, um monumento, isso aqui é uma pedra lascada, uniformes, balanças, né? Registros escritos, livros, aqui castelos, né? Não sei se isso aqui estava um papiro do Egito Antigo. Então, são diversas as fontes históricas. Então, vamos lá. História, né, um campo de conhecimento que estuda as sociedades do passado e tem ali como objetivo não estudar o passado pelo simples passado, mas tem uma série de perguntas feitas a partir da necessidade dos seres humanos do presente, né, para entender melhor as suas realidades, né, as suas transformações, os seus processos, beleza? E aí nós vimos a importância do profissional que está produzindo o conhecimento histórico, e esse profissional, ele é denominado de historiador, tá? Que não vai criar uma história a partir só da imaginação, ele pode usar um pouquinho da imaginação, mas ele vai ter que seguir um método, né? Um caminho ali para analisar essas fontes históricas, beleza? Tudo tranquilo. E aí o objetivo dessa aula é falar também sobre um conceito assim que é muito difícil, pelo menos para mim, é definir o que é o tempo, né? Definir tempo é difícil até para os físicos. Mas a gente vai pensar aqui uma coisa muito importante. Partir do pressuposto de que o tempo é relativo. Relativo e que ele é percebido de maneira diferente, de
forma de maneiras diferentes. O tempo, ele é experimentado, ele é sentido de maneira diferente. Ele é percebido, ele é experimentado de maneira diferente a partir das individualidades, né? O tempo para mim passou muito rápido na aula de história, porque eu estava ali super feliz explicando, mas o aluno que estava com dor de barriga, estava doido para ir para o banheiro, a aula demorou uma eternidade. Então eu tenho ali uma percepção diferente de tempo, ou melhor, eu tenho uma experimentação diferente de tempo naquele momento específico, né? Para mim passou, nossa, minha percepção foi que foi muito rápido. Agora para o menino lá que estava, precisou ao banheiro, demorou uma eternidade. Então a gente sabe então que o tempo é relativo, no sentido de que ele é percebido de maneira diferente, de maneiras diferentes, tá? Então vamos pensar a partir desse pressuposto de que ele é experimentado de maneira diferente, vamos pensar o tempo dentro desse campo de conhecimento, dentro da história, né? E aí a gente sabe que ao longo da história da humanidade, os seres humanos eles sempre tiveram necessidade ali de organizar o seu tempo para desenvolver diferentes tarefas, né? Então, em virtude das demandas, das necessidades ali da agricultura, ou sei lá, de uma jornada, viagens que eles fazem, né? De sistemas produtivos diferentes, ou de repente da indústria, e aí você tem o desenvolvimento de diferentes instrumentos de medição do tempo a partir dessas necessidades, tá? E aí nós temos relógios, diferentes instrumentos, tem relógio de sol, clepsidra que utiliza água, ampulheta, relógio de bolso, relógio de pêndulo, relógio de pulso, né, o relógio digital. Então nós temos aqui esses instrumentos, eles medem o tempo cronológico, tá? Então tempo cronológico, ele está muito ligado ali ao cotidiano dos seres humanos, dos homens no dia a dia, tá? Então vou consultar ali o relógio na minha tarefa do cotidiano, né? Cronológico, beleza? Então tempo cronológico ele vai ser medido em dias, meses, anos, beleza? Horas, então esse é o tempo cronológico. Falamos já da noção de tempo e agora vamos para a definição de tempo cronológico. O tempo cronológico ele se mede em dias, semanas, meses, anos, etc. E aí ele é um ajuste criado pelo homem, né? Ali na forma de calendário, uma forma de organizar o tempo, né? E aí nós temos diferentes calendários de acordo com as especificidades culturais. Nós temos aqui um exemplo do calendário maia, que vai levar em consideração a sua percepção de mundo, que é esse mundo organizado em ciclos, beleza? E aí a percepção de renovação, esperança. Então, ao longo da história, né, nós temos diferentes organizações de tempo, de calendário. Hoje em dia mesmo nós temos uma multiplicidade de culturas, diferentes calendários, marcações de tempo, tá? E aqui nós temos o calendário adotado no Ocidente, do qual o marco, né, vai ser o nascimento de Jesus Cristo, que é o calendário gregoriano, que é o calendário que estabelece que hoje nós estamos no ano de 2037. Tá brincando. Só para te assustar, né?
No ano de 2021, peguei estamos no ano de 2021, você pode estar agora, você pode estar assistindo no ano de 2022, sei lá. Mas enfim, agora eu estou gravando esse vídeo no ano de 2021, beleza? E aí você já conhece a regrinha que você aprendeu lá desde o segundo ano, né? Que cada ano tem 365 dias e 6 horas. E aí de 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto, né? Então esse é um calendário utilizado ali por um conjunto de países, né? Mas não é o único que existe, nem o único que existiu. E aí nós temos os períodos históricos. Então olha só, eu tenho aqui o tempo cronológico, que é diferente do tempo histórico, né? O tempo histórico, ele vai levar em consideração os processos de um povo, de um grupo social maior, tá? E ele vai levar em consideração as transformações das permanências e vai estabelecer marcos temporais dessas transformações. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma periodização histórica que é muito assim complicada, traz muitos debates, porque ele leva em consideração aqui transformações ocorridas na Europa, tá? Então, ali o eixo, o norte da organização dessa periodização histórica vai ser a história da Europa. Então, o que a gente chama de eurocêntrico. Europa no centro, como mais importante. E aí nós temos a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, tá? Então, a pré-história, que é já um termo muito complicado, né? Muito complicado, que dá a ideia de ser antes da história, e isso foi estabelecido lá no século XIX, quando os historiadores tinham uma outra percepção, né? E aí eles achavam que pelo ser humano não desenvolver a escrita nesse período, então como é que a gente vai escrever história se não tem escrita? Se não tem livro, se não tem documento, né? E aí eles definiram esse período como pré-história. Mas isso aqui é bem problemático, tá? Isso daqui é um tipo de periodização a partir do olhar da Europa, beleza? E essa periodização, ela leva em consideração um tempo histórico, não é o cronológico, é o tempo histórico, beleza? Que está levando em consideração as transformações de um povo. Nesse caso aqui, ele quer ser a história da humanidade. Ele tem a pretensão, mas ele está falando ali de uma história a partir da perspectiva europeia, né? Ele está levando em consideração as transformações na Europa, tá? Então, ele está falando ali de Idade Antiga, de Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, a partir dos acontecimentos ocorridos na Europa. Como assim? Aqui nós temos, por exemplo, esse marco, ou seja, uma data considerada importante, fundamental para entender as transformações, para entender as transformações, tá? E aí aqui nós temos o marco 476 depois de Cristo, que é entendido por muitos como o marco temporal da queda do Império Romano. Queda do Império Romano.
a desestruturação da Idade Antiga e início da Idade Média, tá? Mas não foi assim, os caras dormiram e acordaram, acordamos na Idade Média. Não foi assim, né? Foi uma série de processos que aí aos poucos levaram com que nesse ano o imperador romano fosse destituído, perdesse seu cargo, né? Fosse retirado do poder. E aí você tem depois, né, uma série de transformações que levam ali ao estabelecimento do feudalismo, de uma sociedade descentralizada, mas a gente está sempre olhando para a Europa, né? Então nós temos aqui tempo histórico diferente de tempo cronológico. Tempo histórico diferente de tempo cronológico. Então, tempo cronológico vai ser ali acompanhado, organizado em meses, em dias, em anos, né? Por quê? Vamos lá. Aqui eu tenho outra tabelinha ali, organizando uma linha do tempo, né? Dividido em história antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Isso daqui tem a pretensão, né, de ser o tempo histórico, Então vamos lá. Definição. Tempo cronológico é definido como tempo onde se desenrolam as atividades humanas. Então, eu acordei às 7 horas, meu despertador tocou, eu coloquei ali no silencioso, modo soneca, dormi mais 15 minutinhos, né? Depois, tive que levantar, até pensei em colocar de novo, mas eu sabia que tinha muita coisa para fazer. E aí levantei, ainda dormi mais 15 minutinhos, levantei 7h30, depois tomei um belo de um café, bastante café para dar aquela agitada, aquela acordada. Comi ali um pãozinho, um docinho para ficar esperta, para levantar a glicose. Depois fui pro banho, escovei o dente rapidão, coloquei a roupa, fui correndo para o colégio para estudar, para dar aula. E aí esse meu dia, né? Essas minhas atividades, elas transcorreram no tempo cronológico. Então, essas atividades humanas, elas estão se desenrolando no tempo cronológico, né? Que diz respeito ao nascimento, crescimento, ir para a escola, festa, para onde você quiser, o seu dia a dia, o seu cotidiano, o que você está fazendo, suas atividades humanas vão se desenrolar no tempo cronológico. Agora, o tempo histórico, ele vai levar em consideração os acontecimentos que marcam um povo, uma nação e às vezes uma humanidade. Não tem como ter dúvida nisso aqui, né? Então, tempo histórico é o tempo em que está se desenrolando ali os acontecimentos que vão marcar uma coletividade, um povo, uma nação, às vezes até uma humanidade, como se pretende, a pretensão dessa organização aqui temporal. Então, tempo cronológico é o tempo que se desenrolam as atividades humanas, enquanto o tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma coletividade, uma nação, e muitas vezes até tem a tentativa de falar ali dos processos relativos à humanidade. Beleza? Então, tempo histórico, tempo cronológico. Tempo histórico, tempo cronológico. Muito molezinha, né? Facilzinho. Vamos assistir um videozinho rapidinho? Juntinhos? Vamos assistir? Deixa eu ver se... Não vai, não. Aqui não vai. Vou botar um negocinho desse aqui, ó. Olha que bonitinho. Isso aqui é legal, né? Isso aqui não vai. Não vem vídeo. O vídeo não abre vídeo.
Então vamos lá, gente. Unidades de tempo. Nós temos aqui um conhecimento que parece um pouco de matemática, né? Mas que volta e meia os alunos ficam perguntando que século é esse aqui? Ih, tem um monte. Então, olha só, nós estamos agora no século XXI, né? A sua professora nasceu no século XX, no caso eu nasci no século XX, tá? Não vou falar o ano, para não deixar ninguém constrangido, porque eu sou uma pessoa muito nova, tô brincando. Então, nós temos ali unidades do tempo, trabalhamos com transformações, com processos históricos que se desenrolam em décadas, em séculos ou milênios. Décadas, 10 anos, século, 100 anos e milênio, 1000 anos, né? Então ali é muito comum nos livros de história a gente falar de século, né? É o mais comum, século XX, século XXI, né? Com esses algarismos romanos, século XVI, século XVIII, né? Aqui, isso é muito importante, tá? Tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender isso daqui. Entender qual é o século. Vou explicar isso aqui em outro vídeo, para ser um pouquinho mais tranquilo, tá? E aí você assiste esse vídeo e depois a gente continua em outro. Beleza?